Fabiana Raulino é empresária e diretora da Trampolim, especialista em educação corporativa e gamificação e transformação digital. É professora de inteligência artificial no MBA executivo da Faculdade XP e também na FAP Digital, onde dá aulas sobre inteligência artificial aplicada a jogos hiperrealistas. Fabi é doutoranda em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo e mestre em engenharia de produção pela UFSCar. Além disso tudo, lidera grupos de mulheres em tecnologia e trabalha o impacto social em Buritizeiro, no interior de Minas. E dá o nome a um laboratório de informática criado para formar crianças em Python, em parceria com uma ONG local. Fabi, bem-vinda ao IA Trendcast, tudo bem? Muito bem, Que Aline. Que bom. delícia estar aqui com você. Muito obrigada. Fabi, o que te move quando o assunto é formar pessoas para um futuro guiado pela IA? Puxa, Aline, eu vim da área de segurança do trabalho. Então, eu me formei em fisioterapia, eu detestei a faculdade, porque com 17 anos já veio aquela pressão de você precisa escolher algo para ser para o resto da vida. E me foram apresentadas as profissões de uma forma muito caricata. Então, né, eu sou uma das vítimas do guia do estudante. Eu Peguei, também. é, peguei uma das profissões que estavam lá 5 estrelas, eu entrei, já entrei sabendo que não era o que me movia, mas eu sou de uma época, mesmo em contexto de privilégio, que se eu desistisse, era desistir, não era mudar de curso, não era buscar o seu propósito. Não, era perder o ano, era desistir, não podia. E eu estudei até o final a fisioterapia e depois acabei aproveitando essa formação para ir para a área de segurança do trabalho. E o contexto que eu conheci foi um contexto adoecido, pessoas trabalhando sem propósito, contextos corporativos que não se arejam, não aprendem. Então tem muito treinamento, o treinamento não ensina nada. As pessoas ficam dia após dia no mesmo contexto, vendo as mesmas coisas, criando as suas próprias narrativas, sem aprender. Então, o lifelong learning, que hoje as pessoas estão falando mais, não existia. Então, isso que começou a me mover. Como pegar pessoas que estão trabalhando e fazer com que elas aprendam, continuem aprendendo, fazendo o intraempreendedorismo e movimentando essa máquina, esse ecossistema complexo, que é o ecossistema do trabalho e da educação. Muito bom. E aí a IA entrou no seu caminho pós-engenharia? Mais ou menos. Eu comecei a ver que para fazer ações, experiências memoráveis de aprendizagem, a tecnologia ela ia ser a minha principal aliada. Porque pela tecnologia eu venço as barreiras biológicas e as barreiras geográficas, eu consigo ir mais longe, eu consigo usar a hipermídia, eu consigo usar a multimodalidade para criar coisas mais criativas, imersão, diversão, agência e fazer com que a experiência memorável de aprendizagem diminua essa curva. Então que as pessoas fiquem mais engajadas, gostem de aprender. A educação ela é muito chata se a gente for pelas vias tradicionais, né. Então, uma pessoa falando, depositando aquele conteúdo, aquele conhecimento, e não, pela tecnologia a gente consegue fazer uma coisa muito mais legal. E aí eu poderia ter feito uma outra pós-graduação, resolvi casar com um programador. Então eu casei com ele. E Reinaldo é professor, ele é coordenador do bacharelado em jogos digitais, é uma pessoa que faz jogo para videogame, divertidíssimo. E o Reinaldo, ele me ensinou a programar. Então foi programando que eu comecei a mexer com inteligência artificial preditiva, antes de 2022. E aí com 2022, com a chegada do ChatGPT, isso acabou escalonando mais para o trabalho que eu desenvolvo. Você, na prática, como você gamifica os treinamentos sem perder o foco no acadêmico, no educacional, no aprendizado? Tem que tomar todo cuidado, né, porque é questão semiótica, as pessoas acham que ensino tem que ser uma coisa séria. Pessoas que trabalham com ensino maker, tinker, gamificação, tem que ter uma intencionalidade muito clara, explicar antes o que vai acontecer,
para que vai acontecer e sempre fechar as experiências com uma reflexão profunda. Porque senão a pessoa lembra do que ela brincou e ela não interioriza, ela não consegue É ter verdade, é, é verdade. Lembra da visibilidade. brincadeira e esquece o aprendizado. Nossa, no movimento maker acontece muito, as experiências mão na massa. Você leva uma pessoa para um espaço maker e ela prototipa, coloca as coisas, ela fala: "Ok, agora que hora que vai começar a aula?". Então, essa intencionalidade, ela precisa estar no design instrucional daquela gamificação. Então a gamificação, não é um jogo. Ela utiliza elementos dos jogos para aumentar a diversão, a imersão e a agência. A agência é o poder de fazer algo acontecer. E a gente mexe com tensão, com narrativa, para que a gente pegue a abstração das pessoas e coloque elementos de ilusão, elementos que ela pode mapear para aprender alguma coisa de forma mais contextualizada. Então, hoje, quando a gente vai fazer as gamificações e para garantir que o aprendizado saia, a base é design instrucional ainda. Então, qual é o objetivo? Quais são as competências que eu quero desenvolver? A gente fala muito de soft skill e precisa de mais, porque o digital está fazendo a gente mexer muito menos o corpo. Uhum. Muito menos, o nosso trabalho está muito cognitivo, ele está clique a clique, tecla a tecla. Então as pessoas para mexerem, para terem criatividade, o corpo delas tem que estar em movimento. Então, tudo isso a gente coloca no design da experiência, um planejamento extremamente amarrado, para depois a gente conseguir executar com sucesso. Isso dá para aplicar para qualquer matéria, qualquer aula, qualquer curso. Qualquer coisa para pessoas de qualquer idade, gamificação, embora a palavra game sugira que é uma coisa para jovens, para pessoas que querem brincar, gamificação ela vem de uma questão científica muito séria. Huizinga é um autor que traz que nós somos homo ludens, nós somos lúdicos por natureza e por nascença. Então se você for observar na natureza, todo mamífero brinca. Você vê tigre brincando, Aham. você vê gato, cachorro brincando. O lúdico, ele pertence aos mamíferos. E nós, mesmo sendo animais racionais, a gente tem o lúdico por natureza. E o lúdico, ele faz, se a gente for pegar na mitologia grega, ele faz o tempo de Cronos virar o tempo de Kairos. Então, o tempo de Cronos, aquela coisa de minuto, Aham. segundo, hora, chatíssimo, que você não vê passar, vira o tempo percebido. Um tempo gostoso que parece, Aline, que eu tô com você há 30 segundos, sendo que a gente já está aqui há um bom tempo conversando, de tão delicioso que é. Então a gamificação ela é aplicada para qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo e para qualquer contexto também. Entendi, que legal isso. Não sabia nada disso, tô adorando aprender. Eh, me dá um caso real ali de uma gamificação bem para um assunto bem diferente. Bom, um assunto diferente. Na Uber, a Uber ela tem os motoristas de aplicativo que usam o aplicativo da Uber para se conectar com pessoas que querem se locomover. Mas a Uber ela tem um office, ela tem um prédio com pessoas no administrativo trabalhando. Do lado da minha casa, inclusive. Aí, ó. E a Uber, por exemplo, como é uma empresa muito grande, ela tem obrigatoriedades legais, inclusive de saúde e segurança do trabalho, e eles têm os seus brigadistas. Então, os treinamentos de brigada de incêndio, eles eram todos em PDF, teóricos, era contratada uma pessoa para trazer de forma instrucional e expositiva um determinado conteúdo. Então, a gente fez tudo gamificado, a gente conversou com a Uber e perguntou quais eram os casos mais comuns de acontecer que poderiam fazer com que os brigadistas fossem acionados, assim. Então, quando tem alagamento, quando falta força, quando o sistema Uhum. não funciona e o pessoal precisa sair do prédio. Então, a gente pegou tudo isso e criou uma narrativa gamificada para os brigadistas. E foi interessante porque foi numa época que a gente estava no meio da pandemia Sim. e a Uber, inteligentíssima, colocou um sistema para que as pessoas, assim que acordassem, fizessem um check-in para mostrar que estariam bem e que estariam trabalhando naquele dia. E se a pessoa não fizesse o check-in, já era um jeito da Uber poder acionar para ir atrás de uma informação de como estava essa pessoa, o acesso dela, a saúde dela. Então a gente gamificou, a gente colocou uma tela em que
criava-se uma narrativa onde você acabou de acordar. Cadê seu celular para você fazer seu check-in? E a pessoa precisava arrastar as coisas e achar o celular. E aí na tela aparecia um cachorrinho, aí o celular estava atrás do cachorro. Então o cachorro pegava o celular, corria, você precisava pegar esse celular e dar o check-in. E aí vem uma informação: você precisa dar o check-in por causa disso, disso, disso. E aí a gente conseguiu colocar diferentes personagens. Então você vai induzir as pessoas a descerem as escadas. E pessoas que têm mobilidade reduzida, e mulheres grávidas, pessoas que estão assustadas. Como você acha tudo isso? E a gente colocou isso dentro da gamificação. Ah, bem legal, bem diferente mesmo. Você dá aula de IA para executivos, para estudantes de jogos. Você tem formas diferentes de ensinar a inteligência artificial? Você percebe diferença no aprendizado nesses públicos tão distintos? Poxa, sem dúvida sim. Para jovens, Aline, eu pego muito o uso diário. Para a IA ela ser uma assistente que facilita as atividades diárias. Então, para jovens, eu tenho ensinado muito o uso da inteligência artificial acadêmica. Usar um Perplexity, como fazer um artigo científico, traduzir para diferentes idiomas algum conteúdo, sumarizar, então pegar conteúdos que estão em tabelas e transformar em texto e vice-versa, mudar modelos, mudar formas de se expressar e ganhar tempo, ganhar produtividade. Para jovens é esse escopo. Para executivo é muito pouco mão na massa. É muito pouco, eles até experimentam um pouco, mas eles vão estar à frente de equipes de desenvolvedores. Então, para executivos, a minha questão é mais semântica. É como isso vira negócio. Como alguém está desenvolvendo alguma coisa, te traz alguma coisa da pipeline de desenvolvimento que deu errado, e você semanticamente sabe o que é uma API, sabe como você coloca o pricing numa plataforma, você sabe como funciona o SEO, uma segmentação de campanha de marketing, utilizando inteligência artificial. Então, para eles é muito menos o usar e mais onde isso impacta no negócio, o que é real, o que não é real, o que é discurso que as pessoas estão dizendo que existe, o que existe de verdade, onde buscar soluções que não vão se tornar obsoletas muito rápido e onde investir tempo e dinheiro, porque hoje muita gente está oferecendo muita coisa e muita coisa é mais discurso do que realidade. Muito blá, né? É muito Muito blá. blá, Então a gente muito até blá. dá uma experimentação, mas, por exemplo, agora eu estou prestando uma assessoria em que o foco é ajudar as pessoas de um setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, de uma empresa, que eles estão sempre na pesquisa, desenhando, criando patentes, e fazer com que eles usem o Power Automate da Microsoft. Então, eles têm um sistema extremamente fechado, é uma empresa que, aqui no Brasil, a sede deles, na verdade, é na China. Então, como que aqui no Brasil, com um sistema fechado que não permite que fique usando o ChatGPT, coisas por Uhum, API, uhum, agentes como Make, N8N, uhum, humanos que seja, que é uma uhum. IA, no momento que estamos gravando, até um pouco jovem, eles usam a Microsoft. Então, os Tem que fluxos ser da fluxo agentes Microsoft. é isso aí. E aí, para eles, é um ensino bem mão na massa, colocando lá o que está aberto, o que não está, o que foi pago, o que não foi pago, e dentro do escopo que eles têm, o que que dá para ser feito. Muito É bem customizado. bem customizável. Você criou um laboratório de informática em Ah, Buritizeiro, Buriticê. Minas Gerais. Isso, do Você é lado de de lá? Pirapora. Não. Não, não Como sou. é que você foi para lá? E como nasceu o Tech Café? Puxa vida, Lili, essa história é uma delicinha. Eu sou muito amiga da Cristiane Pelágio, a Cris, jornalista, e a Cris um dia ela fez um grande curso de comunicação incrível e o prefeito de Buritizeiro participou desse curso. E ela me chamou, né? Ela sabia como eu trabalhava com tecnologia, fomos sócias por um tempo do Tecnotalk também, que era o Uhum. podcast que ela apresentava. Agora ela está na CNBC, super corrida, e a gente deu uma pausa no projeto. Mas a gente estava sempre muito em contato e ela me chamou para dar um módulo de metaverso, de imersividades e de inteligência artificial aplicada à comunicação para o público. E o prefeito falou para mim: não tem nada lá. Eu sou de um lugar de terra batida e eu sou de um lugar onde quem dá certo vai embora. Quem dá certo não fica na cidade, quem dá certo vai para BH, quem dá certo sai de lá. E aí eu não consigo levar progresso, porque é uma região agrária. Então, Triste ouvir isso, né? pois é, a gente, É. eu sou de São Paulo capital, e São Paulo capital não é o espelho do Brasil, o Brasil é É. muito agro.
né. E aí eu fui até lá e conheci o Instituto Café Solidário, que é uma ONG maravilhosa, que ensinava cultura, capoeira, corte e costura para os jovens e crianças em situação de vulnerabilidade da região. E aí eles, com muito apoio das pessoas que apoiam, que sustentam essa ONG, né, eles fizeram um andar de cima voltado à tecnologia. E todo o desenho do curso de formação em Python fui eu que fiz. Então a gente tem hoje criança de 12 anos aprendendo a programar num lugar que tem acessibilidade muito complicada, e a gente conseguiu com multimodalidade, com gamificação. Então, no dia que não tem internet, não tem problema. A gente vai fazer uma roda de conversa, a gente vai pegar papéis e aprender pensamento computacional de uma forma desplugada. Sim. A gente conseguiu criar diversas maneiras, diversos percursos formativos para que essas pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. E aí agora eles não precisam mais ir embora, porque se uma pessoa trabalha com tecnologia, ela pode estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando para qualquer lugar do mundo. Então a gente ensinou empreendedorismo, como arrumar o próprio LinkedIn, como fazer projetos, gestão de rede social, ir atrás das pessoas e falar: olha, você é dentista? Eu consigo fazer a gestão da sua rede social. E aí a gente leva capital para essa região, mantém as pessoas lá e areja esse ecossistema. Ah, E aí, que de bom. uma forma muito generosa, a mantenedora do instituto criou o laboratório Fabiana Raulino, que é uma sala que tem o meu nome. Que legal, É, que e eu tô legal. viva, olha que legal. Tá lá. Super em vida. É, em vida, né, isso que é mais É, importante, né. assim. Eh, bom, essa é uma grande experiência social sua. Tem alguma outra experiência, algum outro aprendizado que você trouxe do social para o corporativo ou vice-versa? Estamos agora, desenvolvendo um projeto, né, a gente está fazendo algumas parcerias atrás de funding, mas com a turma do Giló, da Carola Videira, Uhum. maravilhosa, que é um projeto chamado On My Shoes. A gente estava até pensando em levar uma ativação para o South by Southwest, a gente acabou não evoluindo o projeto, mas é uma gamificação em VR, em realidade virtual, onde a gente encurta a curva de aprendizagem em relação a vieses através de narrativas e da neurociência. Então você coloca o óculos de realidade virtual e você se vê na pele de uma pessoa em situação de vulnerabilidade e você não pode se defender com o seu contexto de privilégio, com a sua inteligência, porque você vai receber todos os olhares, todas as falas, todas as situações que aquela pessoa está passando. Você vivencia isso, passa por 5 fases do jogo e depois, numa ação educacional, o pessoal da turma do Giló trata esses vieses, as situações, para que as pessoas possam refletir o contexto de inclusão e diversidade. Então, a fase número 1, por exemplo, é uma mãe negra que está dentro de um supermercado com a filha, e na cena do fundo, tem uma mulher loira com um filhinho, e ele toma um iogurte e ela fala: "Olha, coloca a embalagem, porque eu vou passar no caixa". E a filhinha dela faz a mesma coisa, só que na direção dela vem um segurança. E aí ele começa a falar coisas, e são narrativas que a gente pegou, de pessoas reais, Reais. isso, e adaptou para o jogo, fez toda essa coletânea, do jeito que essa pessoa olha. E ela falando no final: pois é, o meu filho pegar um iogurte, o jeito que eu me comporto no mercado não é o mesmo. A velocidade com que eu ando não é a mesma. Eu não posso sair sem meu RG, nunca". É. Então, essas falas foram colocadas no game para tratar esses vieses, então é um case bem legal. Bem legal mesmo, muito legal. Bom, muita gente, a gente estava falando isso antes de começar, muita gente acha que a inteligência artificial é um Google turbinado, né, não é? Que você diz para essas pessoas? O Google ele trabalha com coisas indexadas, com catálogo, ele é um robozinho que fica buscando as coisas. E para ele funcionar, você tem que saber o que você está procurando. Então, é igual o gato da Alice no País das Maravilhas, né. Ela pergunta para ele: "Você me ajuda?" Ele: "Pra onde você quer ir?" Ela: "Eu não sei." Ele: "Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve." Então, experimenta esquecer o nome de uma música e perguntar para o Google que música que é. Ele não vai te trazer. Uhum. Experimenta chegar para o Google e falar: "Olha, eu não sei qual é a receita, não sei direito o que eu quero, traz para mim." A inteligência artificial não. A inteligência artificial ela trabalha com big data, ela trabalha com grandes modelos de linguagem e você pode dar para ela um contexto que ela traz para você aquilo que semanticamente você não conseguiu verbalizar. Então é outro bicho,
né? Claro que o Google agora colocou elementos de inteligência artificial para otimizar o resumo, a sumarização das primeiras respostas que ele traz, Uhum. mas nem vem. Então, se você for fazer uma busca no Google e prestar atenção, os primeiros links que aparecem são os patrocinados, Sempre, né? sempre. Pagou, apareceu. A Aline, não é? Tem uma, Faz tempo isso já, né? Pois é, tem uma indústria do clique É. que a gente chama de typo squatting. Então, o typo squatting, se você entrar no Google Play, né, em qualquer loja de aplicativo e colocar chat GPT, você vai achar uns 1000. E com logo, com cores totalmente similares, se aproveitando da semiótica para fazer com que uma pessoa clique de Tem um forma monte errada. de gente comprando Um monte. aplicativo errado, achando que tá Monte. comprando ChatGPT É mesmo. isso. E hoje as inteligências artificiais, elas estão gerando, elas são generativas. Elas pegam esse grande volume de dados que a humanidade inseriu digitalmente e ela consegue criar qualquer coisa a partir desses dados que a gente criou. E estamos só no começo. Foi em 2022 que isso veio a público, final de Sim, 22. final de É 22. muito novo. Algumas pessoas chegam e falam: não, IA não é uma coisa nova. É sim. A IA preditiva não é. Os primeiros testes com a máquina de Turing, com algumas outras tecnologias, as primeiras que desenharam, as primeiras que foram embedadas dentro de algum tipo de robô, de alguma coisa física, isso não é novo. Mas a generativa, ela está no seu Nova, nascimento. novíssima. Quem critica é a mesma coisa que criticar um bebê que acabou de nascer e fala, pô, ele não consegue comer de garfo e faca? Tem um período de aprendizagem. É isso. É isso. Então, se a gente for ver o VO3 do Google fazendo vídeos com um português extremamente fluente, hoje a gente está dando poder de autoria para muita gente que não tinha acesso, né? A gente que conhece bem o meio corporativo, né? A Aline sabia como era caro fazer um vídeo, uma apresentação em PowerPoint com uma estética apresentável no meio corporativo. E hoje, com a distância de um clique, as pessoas estão tendo mais acesso, né? Eu estive com uma grande amiga ontem, dona de agência de publicidade, mostrei para ela aquele vídeo da São João do Pará. Vou colocar o link aqui embaixo do final do podcast. Ela calculou ali em R$ 700.000 aquele vídeo. É isso. Quem vai ter R$ 700.000 para fazer um vídeo para divulgar a festa de São João? É isso, Marisa Maior, É. a gente tem Bíblia em selfie, que aparece um hebreu falando, pessoal, aqui tá vindo o faraó com um monte de gente descendo igual mototáxi. Então, com esse coloca essa coisa, e assim, a gente está no Creators Economy. Uhum. Nós temos essa tecnologia pervasiva, que é o celular. Então, tem lugares que não tem saneamento básico. e Mas tem todo mundo tem celular e smartphone. Então as redes sociais estão conectando as pessoas e o conteúdo está chegando de formas diversas por diversas plataformas. Então, a era do ver para crer, ela está sendo transformada e a era da gente ter apenas pequenas possibilidades de escolha de conteúdo para eu tomar aquilo como verdade também acabou. Lá vai eu, né? Eu sou da época que a gente chegava numa rodinha, sabia qual era a música que o pessoal estava ouvindo, sabia qual era o trend da época, então era o final da novela Avenida Brasil. Todo mundo ia lá, né? Todo mundo assistia o SBT e sabia que estava tarde quando aparecia o Cristo falando lá, meu pai e tal, e putz, está na hora de dormir no domingo. Então a gente tinha menos acesso, mais padrão, né? A manipulação ainda existia, as fake news ainda existiam, mas a gente tinha uma fatia muito pequena de lugares para consumir esse conteúdo. Hoje não, hoje a gente tem redes sociais diversas que às vezes as pessoas nem conhecem. Eu tenho uma grande amiga, a Evelise Fortin, ela é professora na PUC, onde eu e a Aline fazemos, né, a nossa Stricto Sensu juntas. Foi lá que eu, né, conheci essa estrela maravilhosa. A Aline não tem como não amar, né? A pessoa mais assistível do planeta. E a Ili, ela tá lá na PUC e ela fala sobre tecnologia para jovens, principalmente jogos. Vamos trazer ela aqui. Ela é demais. E ela fala, eu adorei o livro que você colocou aqui no seu cenário, A Fábrica de Cretinos Digitais, que é para jovens. Tem plataformas Roblox, não sei quantos bilhões de usuários. Twitch, que é onde as pessoas entram e ficam É o streamando. festival da pirataria, Twitch. É o festival da pirataria. Então tem gente que fica maratonando Naruto, comendo frango na frente da Fica. câmera, e você E vê ganha dinheiro.
e ganha dinheiro. Quer dinheiro. Então, esse letramento, ele é essencial para pessoas que nasceram numa época desplugada, numa época mais analógica, saberem que o digital é uma continuidade do nosso mundo. Ele é uma expansão da cognição humana que não poderia ficar dentro da caixa craniana. Isso é muito limitador para o ponto extraordinário que é a humanidade. Então, agora a gente está no digital, ele precisa ser abraçado, porque se você não abraça o digital, eu entendo que a gente precisa ter contato com a natureza, a gente precisa ter o nosso momento, atenção ao corpo, à mente, mas a gente não pode ignorar que é através do digital que a gente se conecta com as pessoas que geograficamente estão mais longe. Hoje é a grande realidade, É senão você não faria nada, né. nada. Estava vendo um filme, nem me lembro qual filme, chegou uma carta. Falei: "Olha, chegava carta", né. A última vez que eu acho que eu mandei uma carta foi em 95. A gente tinha selos, né? Eu coleciono, eu tenho selo, tenho 2 álbuns de selo até hoje, tá lá, meu avô que me deu, tá lá o álbum de selo. Papel de carta, então a Essas gente coisas. Acho que deve ter algum, se O né, bobear. se a gente for olhar, o ser humano ele continua com colecionismo, e isso a gente usa nas gamificações também. O ser humano gosta de colecionar, gosta de andar em bando, gosta de comunidade, gosta de se divertir, de ter falas de efeito, de ter coisas que lhe pertencem. Então, a tecnologia é uma coisa muito nova, mas o ser humano não. Não, A gente é igualzinho, idade da pedra, tem os mesmos inputs, a nossa biologia, mandar um beijo, né, para Freud e Jung, continuam os mesmos gatilhos, o mesmo id. Então, a tecnologia ela pode utilizar isso para a gente ser melhor. E a inteligência artificial, hoje, é um presente para a gente. Eu entendo que é uma fala meio poliana, né, porque tudo tem seu lado tal, seu lado não sei o quê, mas quando a gente fala de lado negativo, sempre bate no humano. É a intenção humana, é a ruindade humana, é a maldade das forças das trevas. A tecnologia, ela só devolve o que a gente pede para ela. hoje eu tive um posicionamento num grupo sobre IA, que aí começaram a compartilhar um vídeo desses vídeos horrorosos, mal feitos, por IA, que era para ensinar o que é golpe. Ah, Eu falei: "Olha, não compartilha isso, porque isso não ajuda. é. Isso espalha um medo, espalha uma desinformação. 'Olha, vó, eu não estou sendo sequestrada não, isso é golpe'". Não, não é assim que você Não é vai assim. é, E é isso que está e populando as é, redes, né. fica essa coisa rasa, vazia, de um negócio que se pretende viralizar, a pessoa fez para Sim. viralizar, ela fez para ser engraçado, não é informativo, não é útil, Não, não. E a gente só aumenta a exclusão. só fica eu achei, falei: "Não faz". É. "Ah, por quê? Você acha que não é bom informar?" Eu falei: "Informar, né". Eu falei: "Você me desculpa, mas eu tenho um posicionamento diferente. Eu acho que tem que explicar, tem que ensinar. Um vídeo espalhado pelo WhatsApp, assim, normalmente para uma dependendo da camada que você falar, não vai explicar nada". As pessoas elas precisam ter muito mais responsabilidade, É, né. Quando a porque gente senão você é só mais um idiota que tá encaminhando um vídeo. Totalmente. E a gente tem que entender que existe uma coisa chamada rastro digital. O que eu falo hoje pode não dar nada, mas daqui a não sei quanto tempo alguém pode resgatar isso que você falou, gerou e gerar um problemaço. Até você ativar o seu direito ao esquecimento, já era. Já, Já era, é isso aí. já era. Qual tendência você enxerga para é muito difícil isso, porque eu acho muito tempo, até agora que eu coloquei isso, estou olhando. Qual tendência você enxerga para a aprendizagem corporativa até 2030? 2030 é muito longe, né. Ah, A gente 2030 é discutiu longe. 2027 na semana passada, É né, verdade, e na eu já aula. falei que era longe, né. Bom, lembrando, não é tudo que foi inventado e está funcionando que está acessível para todo mundo. Sim. Então, um chute bom é que muito mais coisas estarão acessíveis. Isso, sempre falo isso, sempre pensar do copo meio cheio. É O bom isso. é que tem muita gente ainda para chegar lá, É isso, né. é isso. É Então, isso. hoje eu, Fabi, uso inteligências artificiais e eu pago a maioria delas. Então, a gente fala muito, né, que se você não paga por um produto, o produto é você. É. E isso acontece muito hoje. Então, hoje a gente tem as pessoas consumindo muita tecnologia e produzindo pouca, especialmente quando a gente fala de contexto Brasil. O Brasil ele produz muito pouca tecnologia se a gente for comparar com outros Sim. lugares. Então, outro bom chute é que estaremos
produzindo mais tecnologia, porque vai ficar mais fácil e mais intuitivo criar um aplicativo. Então, coisas que a gente fazia por papel, combinar um churrasco, você vai conseguir fazer com alguns grupos, com algumas automações. A gente vai ter um aumento do contexto smart, a gente vai ter muito mais coisas smart, muito mais coisas envolvendo internet, bateria. A gente vai ter uma otimização energética. As baterias elas vão começar a ser produzidas com coisas que duram mais e consomem menos e causam menos ruído. Então a gente vai ter bateria com sal, a gente vai ter outras soluções. A gente vai ter, e é uma das minhas maiores paixões, uma ampliação do que a gente chama de quântico. Então a gente vai estar muito avançado já em direção à computação quântica, à física quântica. E aí, Bruno Latour ele fala, né, que nunca fomos modernos, que você está falando de tecnologia, do nada você fala de Deus, já era, não está mais moderna, não é tão tecnológica, mas sim, a gente vai começar a falar de espiritualidade, de sobreposição de tempo e espaço, porque quando a gente chegar a evoluir a computação quântica, o binário, o certo e errado, o existe e não existe, ele vai virar uma linha turva e a gente vai começar a ter acesso a outros dimensionamentos. Então, para 2030 também é um chute interessante para a gente poder selecionar. Muito bom. Vamos lá, um ping-pong rápido. Ah, Maior barreira na educação hoje? acesso. Acesso. Acesso e ausência de diversidade. Hoje, o que a gente tem publicado foi o cidadão branco, europeu, homem, que teve pai, mãe, e colocou isso como família. A gente, até pouco tempo atrás, não tinha boneca preta, É. né? A gente tinha só a Barbie e acabou. Então, acho que acesso e pouca diversidade e inclusão. Habilidade que vale ouro esse ano? Aprendizagem contínua. Livro ou curso indispensável? Ah, livro, curso indispensável. Livro eu acho que, né, Nunca Fomos Modernos, né, eu acho que é um livro que para mim é indispensável. Curso eu diria o seu. Ah, muito obrigada. Não, hoje para Obrigada. sobreviver no digital tem que ser o seu curso. E dá um conselho para líderes que ainda resistam em investir em IA. Porque não tem budget, porque eu falo que esse ano é o ano que a IA brotou e ninguém sabia, e aí todo mundo quer fazer, mas aí não tem o budget. É. Então quem não tem orçamento esse ano, qual é o conselho? O meu conselho primeiro é tomar cuidado com quem você contrata, porque tem muita gente, fazendo festinha em rede social que domina tráfego pago e acaba vendendo alguma coisa que não agrega valor. Então, ir atrás de pessoas sérias para isso e investir, porque qualquer coisa que você aprenda em inteligência artificial, você já está à frente de muita gente. A maioria está ignorando. Quem acha que: "Ai, onde eu olho tem inteligência artificial", toma cuidado, é o algoritmo do teu celular. Se é teu conteúdo, se é teu interesse, vai ficar te bombando com ele. Vai na padaria e pergunta se as pessoas estão usando IA. Vai em algum É. lugar, vai no sacolão que você faz compra. Então, não necessariamente todo mundo está sabendo. E grandes organizações são ecossistemas complexos que não se arejam. As pessoas vão atrás de conhecimento, quando ela fala que está estudando, ela escolhe uma pós, e uma pós não necessariamente é atual. Tem muita pós que ela Não tem. é mesmo? A gente sabe disso. Gente, de verdade, quantas pessoas fizeram uma pós e pensaram assim: "Meu, perdi 2 anos. É. Perdi 2 anos. Ai, não, fiz aquela graduação, só tinha um professor que eu gostava". Tem as frases de efeito, né, Aline? "Ah, esse professor sabe muito, mas não sabe passar. É. Ai, todo mundo reprova naquela matéria". São algumas coisinhas que nos perseguem ao longo dos anos que precisam ser substituídas. Então, para líderes, chama pessoas para trazerem pílulas de conhecimento novo, coloca IA para ajudar as pessoas, porque ela não é hype, ela não vai passar, ela vai ficar cada vez mais complexa. Então você tem que ativar o fuçômetro, fuçar, trabalhar a resiliência, porque o ChatGPT, ele já não devolve uma resposta que sempre nos agrada. Não. A gente perde a paciência, fala: "Não, ele não está me entendendo, então deixa, eu mesmo faço", né. Mas agentes de inteligência artificial, eles são muito mais difíceis. Quando dá erro, você não sabe por que está dando erro. Então, a gente precisa desenvolver essa resiliência e ela precisa partir da aprendizagem. Então, é um investimento que vai garantir a sustentabilidade dos negócios no futuro. Se não fizer isso agora, depois não vai ter como recuperar.
Muito obrigada, Fabi. Adorei, adorei, adorei. Também, minha linda. Obrigada, Fabi. Gente, todos os links das redes sociais da Fabi, das empresas dela e o livro que ela falou, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E voltamos já com o próximo IA Trendcast. Obrigada.